Seja bem-vindo ao canal Chamo Síndico, seu canal de reforma de condomínio na internet. E hoje a nossa revista eletrônica vai falar sobre revestimento para fachadas. Se você não conhece a nossa revista eletrônica, ela é feita em vídeo e ela está no nosso canal do YouTube e do Facebook. E aqui a gente tem como você pode melhor utilizá-la. A nossa opinião, YouTube é o melhor local de você utilizar a revista eletrônica. Por quê? Porque lá você pode depois buscar uma edição anterior. Muito fácil. Compartilhar com seus amigos síndicos, compartilhar com alguém do seu condomínio. Falar, olha, eu estava analisando aqui na revista, olha lá, no minuto tal, a gente fala sobre isso, acho que é interessante a gente pensar isso para o condomínio. Então, aproveite, esse canal é seu. Então, dê sempre dicas e sugestões como a gente pode melhorar o nosso conteúdo. Nossa dica é sempre aproveitar esse conteúdo com um bom chá ou uma caneca de café, porque é bom, você vai consumir esse conteúdo e ficar tranquilo consumindo seu chá. E agora, quais opções eu tenho para a fachada? Então, essa é praticamente a primeira pergunta que a gente recebe quando chega nos condomínios. Estão sempre querendo ver qual opção utilizar. E quando a gente fala de materiais, a gente tem uma gama muito grande de opções no mercado. E a gente quis fazer um guia para você saber o que existe. Tá? Mas a gente não fez um guia de tudo que existe no mercado. Todos os dias tem material novo surgindo no mercado. A gente coloca materiais que a gente tem mais pedido de dúvida dos síndicos que a gente atende ou que a gente mais utiliza nos nossos projetos. O resultado ficou muito bacana, eu espero que você aproveite cada página dessa edição. Ela foi feita para você. Lembre sempre que a gente tem esse canal de dúvidas e sugestões. Você pode mandar um e-mail para canal.chamosindico@gmail.com. Será um prazer responder a sua pergunta. Revestimento de fachada. Antes de entrar nos tipos principais, eu quero falar uma coisa muito importante. É sempre bom lembrar o preço que você vê. Todo mundo sempre analisa o preço do metro quadrado de aquisição daquele material. Quanto custa o metro quadrado? Mas a pessoa esquece da aplicação. Então, além do custo do material, a gente tem que lembrar da aplicação. Alguns materiais, quando você inclui a aplicação, ele fica com um custo mais elevado do que um outro material com metro quadrado mais elevado. Isso sem considerar o custo de manutenção, que ele é esquecido por grande parte das pessoas quando estão pensando num novo revestimento para sua fachada. Então, os tipos principais a gente dividiu para esse guia, para essa revista, em revestimento cerâmico, pintura e textura, pedras naturais, o granito e revestimentos metálicos. Vamos lá. Quando a gente fala de revestimento cerâmico, a gente tem uma opção, gamas de utilização muito grande. Eu gosto muito da Atlas, a gente utiliza muito nos nossos projetos, por diversos fatores. Depois a gente vai até falar dessa questão de compra de material em um outro vídeo, que a gente vai abordar explicando direitinho como que essa compra é importante. Mas olha só que interessante, na própria Atlas você tem desde um revestimento cerâmico de 2,5 centímetros a um revestimento de 5 por 5 até um revestimento de 10 por 10. O que isso influencia, Alexandre? Isso influencia na tipologia da tua edificação. Vai ter uma edificação que o 10 por 10 vai ficar melhor para compor com pilar, compor com um detalhe na sua fachada do que um 2,5, mas isso influencia também em preço. Um revestimento 10 por 10 ele tem um preço mais barato do que um 2,5 por 2,5. Então, se a gente está com uma questão, um dos condicionantes de projeto é a parte financeira, é mais interessante, de repente, utilizar um 10 por 10. Ou até um 5 por 10. É um revestimento que eu adoro. Eu falo que ele é um pouco coringa, porque ele fica esteticamente combinando com 5 por 5 e ele combina com 10 por 10 também. Então você pode ter numa fachada, parte dela 10 por 10, parte dela dá 10 por 5. Já tiveram casos de condomínio que ele era todo 10 por 10, a gente trocou um pouco para 5 por 10, depois trocou outra parte por 5 por 5. Então a gente consegue dar uma mudança na cara e uma nobreza. É importante falar que quando você sai de um 10 por 10 e vai diminuindo, ele vai aumentando o nível de detalhamento da sua fachada e consequentemente ele também aumenta um pouco essa parte de sofisticação do material. São materiais muito bons, eu gosto muito de revestimento cerâmico, ele tem uma diversidade de cores muito interessante e acho que é sempre bom ressaltar, pouca gente sabia que a cor do revestimento influencia no valor do metro quadrado. Sabia disso? As cores vermelhas ou os azulados, normalmente eles são mais caros do que as outras paletas de cores. Por quê? Porque os pigmentos são mais caros. Então fique de olho quando você for comprar, quando você passar na nova loja, falar, nossa, adorei esse revestimento. Se ele for muito mais caro, vale a pena, de repente, a gente reduzir a utilização daquela cor. Essa cor é uma cor importante de estar na fachada do condomínio. Ótimo, a gente vai manter, mas para a gente reduzir o custo, a gente pode mesclar, colocar outras cores para reduzir um pouco o custo. Uma outra dica que é muito importante é,
cuidado da escolha da cor do rejunte, ele faz toda a diferença. Pode parecer um pequeno detalhe, mas não é, ele dá toda a vida ao material. Olha esse revestimento preto, esse aqui também é da Atlas, na verdade essa imagem ela veio do site da Atlas, é bem interessante. Por quê? Porque ela deixa muito clara isso, olha, você tem um rejunte preto, rejunte cinza e... rejunte preto, rejunte cinza, rejunte branco. Olha só a diferença, nem parece que você está falando do mesmo material. Agora imagine isso numa fachada, imagine isso no térreo do seu edifício. Será que você não vai ter um impacto diferente? O que você queria mostrar? Por isso que muitas vezes alguém me fala, nossa, Alexandre, a gente colocou um revestimento tão bonito, mas o meu prédio ficou com a cara de banheiro, de área de serviço. Por quê? Porque você errou na escolha do rejunte. Por isso que é muito sério escolher o rejunte certo para o local certo. Então, outro item que a gente pode ver com rejuntos cerâmicos é o tipo de junta. Você pode ter ele na junta horizontal, você pode ter ele na junta vertical e você pode ter ele na junta amarrada. Olha que interessante. Esse aqui com aquele revestimento 5x10. Só que você tem diversas indústrias e diversas formas de utilizar revestimentos cerâmicos na sua fachada. Isso aqui é uma opção da Atlas que a gente gosta muito e dá um impacto totalmente diferente. Eu particularmente adoro essa aqui, vertical, quando a gente tem um item do edifício, de repente uma torre de escada, uma torre de elevador, que ela é muito vertical, e você quer chamar atenção para essa verticalidade dela, aguçar isso, que fica muito bonito no projeto, você coloca essa aqui, 5x10 na vertical, nossa, ela fica muito interessante. Outra forma de utilizar revestimentos cerâmicos é o que a gente chama de fachada ventilada. O revestimento ele não é aplicado com argamassa e ele não vai ter rejunte depois. Ele tem toda essa estruturação metálica. Aqui essa parte cinza é como se fosse uma parede de concreto ou mesmo uma parede de alvenaria. Ela é solta um pouquinho da fachada, então o vento passa entre ele. Então ela é muito interessante quando você precisa reduzir o ganho térmico. Você tem uma fachada que é muito quente, que isso esquenta a parte interna do edifício, ou você tem uma fachada muito quente e você aumenta o uso do ar-condicionado, você conseguiu ver pelo consumo, né, das unidades que estão nessa fachada com a unidade que está para outra fachada, que essa fachada ela tem um ganho do ar-condicionado. Então, na parte do projeto, a gente consegue pensar e ajustar isso também. Esse sistema de fachada ventilada, ele é da Eliane, é muito interessante. Sempre bom levar em conta a questão de custo, gente. Tudo isso que eu estou colocando tem custos diferenciados. Entendeu? A fachada ventilada, ela também tem um custo um pouco diferenciado. Então, a gente analisa isso quando está fazendo um projeto para ver. E esse projeto, ele cabe a esse tipo de técnica? Cabe. Então vamos colocar porque é muito interessante. Os porcelanatos também, eles são cerâmicos, só que com uma outra técnica. Mas o que é interessante? Olha esse revestimento aqui da Portobello, o Steel. Ele é muito grande, ele tem 60 centímetros por 1,20. E ele tem esse acabamento metálico. Então, você tem uma fachada que ele vai imitar um metal, vai imitar um aço cortem, imita um mármore. Você pode imitar o que você quiser com esses porcelanatos. Dá uma nobreza muito legal e eles são peças muito grandes, rápidos de serem assentadas também. Então, é outra opção interessante para fachadas hoje. Quando a gente entra agora com pintura e textura, e aqui tem uma questão muito importante, que a pintura ela tem de ter o menor custo entre todos os outros. Só que é importante lembrar que ela tem uma manutenção muito maior que os outros materiais. Então leve isso em conta, tome cuidado, porque de repente o que você tem como um custo menor, ele vai ter uma manutenção muito maior. Só que tem uma coisa que a pintura tem que nenhum outro revestimento tem, a maior diversidade de cores. Você tem a quantidade de cores, as cores possíveis de ser colocadas numa fachada com pintura são quase infinitas, porque esse catálogo de cores é muito grande. Então é muito interessante quando você quer brincar com isso. Importante lembrar que também as cores, quanto mais diferentes você quer, ela também tem uma questão que com o tempo ela pode queimar e reduzir um pouco a pigmentação. Então, se você pintou uma fachada, de alguns anos você vai pintar outra do mesmo tom, você pode não chegar no mesmo tom e fica aquele prédio com 3 ou 4 tons, fica parecendo essa cartela assim, né? Que ela tem um tom um pouco mais claro, um pouco mais escuro, porque essa questão da tonalidade da coloração é muito importante ser levada em conta. Quando a gente entra para textura, aqui a gente tem dois tipos de textura, um do fabricante Terracor, outro da Embratim, são dois fabricantes muito interessantes. O que acontece? A textura ele já tem uma resistência um pouco maior que a pintura, e um custo maior, mas em compensação, olha a quantidade de cores. A quantidade de cores, esse aqui, se não me falha a memória, é da Terracor, ela é bem menor do que as cores da tinta, né? Da tinta você tem quase que uma opção infinita de cores. Quando você está falando de textura, você tem uma redução das opções de cores. Qual é a vantagem da textura em relação à tinta? A manutenção é muito menor, a resistência é muito maior de uma textura. Só que
Muita gente esquece e fala, ah, a textura é muito cara. Só que você tem que levar em conta quantas vezes você vai ter que pintar o seu edifício, enquanto que com a textura você coloca ele uma vez, você fica um tempão sem ter que ter uma pintura, uma renovação da pintura. Então é muito importante você levar em conta todos esses itens. E agora a gente entra para as pedras naturais, o granito. Então quando você pensa em pedra, você tem diversas vantagens. Dentre deles a nobreza. É um material muito nobre e a durabilidade dele é enorme. Só que tem muita gente que tem preconceito porque já tiveram casos de pedras caindo, granito caindo da fachada, isso pode matar uma pessoa. Então, você sabia que você pode inserir o granito com insertos metálicos na fachada? Com isso você garante uma segurança. Olha só, isso aqui é um insert metálico. Isso aqui, na realidade, olha aqui como é que você instala ele. Você tem aqui a sua parede, ele vai ser chumbado na parede ou parafusado, e depois você vem com o granito, encaixa nesse pino aqui, e o de baixo encaixa por baixo. Então ele fica na realidade uma fachada solta, então ela também tem vantagens térmicas, e você tem uma durabilidade do material, ele não vai cair da sua fachada. Você não tem o risco dele bem instalado com esses insertos metálicos, dele ficar despencando da sua fachada. Então outra opção muito interessante para ser aplicado na fachada. Outra opção que a gente tem aqui é o alumínio, ou alumínio composto. Muita gente conhece por esse nome que está aqui, ó, Alucobond. Eu falo que Alucobond é igual cotonete, né? Ninguém chama de hastes flexível. A pessoa chama ou de Alucobond ou de ACM, que também é uma outra marca que trabalha com o alumínio. Ele é muito utilizado para prédios comerciais, porque ele é muito rápido de ser instalado, ele dá uma nobreza, ele dá um aspecto muito high-tech ao edifício, porque ele tem essa fachada metálica. Contudo, eu acho muito importante a gente lembrar, a manutenção dele é muito importante. Se você não lava ele com a manutenção necessária, com o tempo ele vai ficando todo manchado e dá um aspecto muito feio ao edifício. Por isso que você vê muito mais edifícios comerciais com esse tipo de técnica do edifícios residenciais. Porque como o edifício comercial ele visa o lucro, é mais fácil de você, numa taxa de condomínio, incluir a limpeza mesmo. Vai ter uma pessoa aqui lavando ele aqui pendurado num balancinho de tempos em tempos do que ele ficar lá abandonado. Quando você olha, o edifício está horrível. Então tem que ter uma manutenção bem grande. Ele já tem uma quantidade de colorações menores do que os outros, então ele é o que tem a quantidade de cores menores, exceto a textura, porque a textura não tem essas cores tão vivas igual ele pode ter também. Então para partes comerciais, ele dá um leque de opção bem interessante. Participaram dessa edição, todo mundo que participou, que a gente conseguiu pegar material, imagens, está aqui creditado, então se você precisar correr atrás, são empresas que estão nessa edição com a gente aqui, na nossa revista eletrônica. Espero que tenham gostado, vejo vocês na próxima revista eletrônica, e lembre-se, Chame o Síndico, seu canal de reforma e condomínios na internet. Lembre-se de ver os nossos outros canais também e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço, tchau, tchau.